Ai, eu esqueci de pôr meu óculos. Por isso que eu não Bom, tô enxergando. 26/6, 1h53 e começamos. Ai, queria o seu óculos também. Obrigada. Começamos a continuação, na verdade, um pouco do assunto de climatologia, que é um pouquinho extenso, então aí teve que tomar 2 aulas. Então, só retomando alguns aspectos, a diferenciação de clima e tempo, a gente sabe que clima é uma percepção, uma observação durante 30 anos das condições e variações do tempo, que é o quê? Que é a condição atmosférica do momento. Então, agora, a 1h54, provavelmente aqui na Penha, eu tenho tempo de 19, 20 graus, porque está um pouco ensolarado, mas está um pouco frio. Então, isso é a descrição do tempo. O clima é a observação durante 30 anos dessas mesmas condições. E a gente falou também dos tipos de clima. Eu não vou saber falar todos de cor, então eles estão no PPT, depois eu conto com vocês para ir lá ler bonitinho. E falamos dos elementos climáticos e fatores climáticos. A gente não terminou os fatores e a gente vai dar continuidade. A gente falou sobre a latitude. Pode passar enquanto isso o slide, Gabi, por favor. A gente vai falar da. Volta um pouquinho só na latitude. A latitude. Perdão. Não, tá tudo bem. Tá certo, tá certo. Eu Isso. acho. A gente falou sobre a latitude, a inclinação da Terra, como a linha do Equador faz com que a concentração dos raios solares sejam maiores, consequentemente, maiores temperaturas nessa porção continental aqui que fica próximo à linha do Equador. Então, a latitude interfere nesse sentido na questão do clima. Então, essas áreas próximas do Equador, maior concentração de calor, e as áreas dos polos, por receber a luz solar e fazer difusão, menor concentração de calor. Então, menores temperaturas. Isso é o efeito da latitude, o primeiro fator climático. O segundo, que é o que a gente não conversou, é a altitude, que é o segundo fator climático, que interfere aonde? Nos elementos climáticos e assim sucessivamente na subdivisão dos climas. Enfim, esse segundo fator climático é a altitude. A altitude, ela interfere no clima, por quê? Porque geralmente áreas de maior ou menor altitude tendem a ter, mesmo que uma mesma porção continental, tendem a ter variações de temperaturas diferentes. Então, primeiro, o fator climático, a latitude, a gente meio que está pensando no globo lá, agora pensa você descendo numa escalinha na altitude, pensa no Brasil e as cidades. As cidades e as áreas. O relevo tem muito a ver com isso, é o que forma a diferenciação em relação à altitude, que é em relação ao nível do mar, e isso faz com que haja variação na temperatura também. Pode passar o slide, Gabi, porque eu preciso de uma imagem para exemplificar mais ou menos o que é altitude. Deixei descrito para vocês, tem muita informação nesses slides que vão usar como material. Então, eu vou usar só slides pontuais aqui para poder passar a aula e a gente não perder também tanto tempo. Pode passar, Gabi. Eu preciso da imagem de diferenciação de Santos, isso, e São Paulo. E aí, é fator climático por quê? Porque, como a figura está mostrando, por exemplo, a diferenciação de Santos para São Paulo. São Paulo tem uma maior altitude em relação a Santos. Diferenciação de altitude e altura. A altura é toposfera e até o pico daquilo que está sendo medido. Então, a minha altura, a altura da Gabi, a altura de um prédio, a altura de uma montanha, é uma coisa. A altitude é essa medida em relação ao nível do mar. Então, nesse sentido, Santos tem uma maior pressão atmosférica por conta da menor altitude, tá? Em relação ao nível do mar. Essa maior coluna atmosférica concentra muito mais oxigênio. Oxigênio tem uma propriedade físico-química de absorção de calor. Então, em uma baixa altitude, de ar, uma maior pressão atmosférica, você tem uma maior concentração de moléculas de oxigênio, consequentemente, maior absorção de calor, daí uma mais alta temperatura. Certo? Já São Paulo, como fica em uma maior altitude, você tem uma menor, como mostra na figura, uma menor coluna de ar. Consequentemente, uma menor coluna de ar, menos moléculas de oxigênio, isso aqui entre aspas, mas a ideia é essa, menos moléculas de oxigênio, logo, uma menor absorção de calor, tendo uma temperatura mais baixa. Por isso que pode passar uma imagem, Gabi,
Isso, eu gosto muito dessa imagem. Então, é que ela exemplifica esse raciocínio. Quanto mais alto em determinado local, mais frio, pois essa questão da camada da atmosfera e a questão do oxigênio e a absorção de calor está totalmente relacionada com isso. Então, tudo bem? Esse é um dos fatores climáticos, junto com a latitude. Pode passar, Gabi. Isso porque é o que eu acabei de basicamente falar, mas o texto está só colocado aqui para vocês como informação, porque a questão da altitude, não só porque quanto mais alto, menor a camada da atmosfera e menor a pressão. Só que isso é uma propriedade físico-química. Por quê? Porque o gás tem essa característica própria, que é de armazenamento de calor. Então, tipo, não só basta ser lugares altos, como também essa questão dos gases da atmosfera fazendo todo esse trabalho para que haja essa diferenciação climática. Diferenciação climática e diferenciação também no tempo. Certo? Então, isso é uma questão que perpassa geografia, física e química. Pode passar mais um, por favor. O próximo fator climático, que é o mais legal, são as correntes marítimas. A gente vai dar uma passada muito por cima, eu coloquei para vocês nos slides todas as conceituações, e no último tem 2 PPTs de referências e diretas, que vão até os sites, os materiais, para vocês consultarem e se aprofundarem mais. Mas a gente vai dar uma passada por cima, porque hoje eu quero que a gente se concentre na questão do efeito estufa e o aquecimento global e questões geopolíticas quanto a isso. Mas, seguindo a questão dos fatores climáticos, as correntes marítimas são os terceiros dos 5 grandes fatores climáticos. É o caminho preferencial da correnteza. Então, quem assistiu Procurando Nemo, viu que a tartaruga estava lá, enquanto o pai do Nemo estava com a Dory procurando, eles estavam seguindo uma corrente marítima. Estava todo mundo lá na fotinha, eles estão lá nadando bonitinho. Aquilo lá nada mais é que uma corrente marítima. Isso ocorre. Pode passar mais um slide, por favor, Gabi? Então, essas correntes marítimas existem. Olha só, uma imagem exemplificando para vocês. Elas se dividem em correntes marítimas frias e correntes marítimas quentes. Pode passar, por favor, Gabi. De um modo geral, peço muito que vocês se aprofundem sobre isso, mas assim, de um modo geral, a consequência das correntes marítimas são, por onde a corrente marítima quente passa, o clima tende a ficar mais úmido, porque, primeiro, a gente está tratando de água, então não tem como ser seco ou frio, porque a água é molhada. Mas, de qualquer forma, a corrente quente e corrente fria tem uma diferenciação em relação a essa questão da umidade. Então, por onde as correntes marítimas quentes passam, a amplitude térmica ela tem que ser um pouquinho mais baixa e um pouco mais úmido. Agora, onde as correntes marítimas frias passam, o clima tende a ser desértico, porque há uma absorção da umidade do ar por essas correntes que passam, geralmente próximo aos desertos. Estou passando bem por cima, porque o nosso foco não é esse, mas eu acho que, no geral, é isso. Correntes marítimas frias, geralmente está localizado próximos aos desertos. Então, imagine o mapa mundi, depois procurem os principais desertos. Geralmente, próximo a eles, as correntes marítimas frias se encontram. Logo, as correntes marítimas quentes, depois, na foto está lá exemplificado quais são as correntes marítimas frias e quentes, no exemplo que eu deixei, acho que o slide anterior, se não me engano, aonde a consequência é deixar o clima um pouquinho mais úmido e tem uma baixa amplitude térmica, uma baixa temperatura. Amplitude térmica quer dizer variação de temperatura. Pode passar mais um, Gabi, se você não tiver nada a complementar, pode. Não tem nada não. Eu ia comentar que quando você quiser que eu fale, pode ir. Sim. É que eu tava mutada para não atrapalhar também, não fazer barulho. Não, tá tudo bem. Eu tô tendendo a correr porque eu tô sentindo que a gente tá perdendo. Pode dar play? Eu deixei para vocês uma animação da NASA muito legal que mostra o fluxo das correntes marítimas ao redor do planeta. E é uma animação muito louca, porque para mim ela me lembra visualmente muito a maneira como Van Gogh pinta. Não sei se você, Gabi, não dá a sensação? Então, visualmente é bonito, além de ser uma imagem muito
excelente da NASA que exemplifica as correntes marítimas. Então, quando a gente está falando de corrente marítima e interferência, não é só um negócio isolado, como se fosse só aquela coisa do Nemo. Olha a quantidade de correntes marítimas existentes. E isso afeta diretamente na questão climática, tá? Na dinâmica climática do planeta. Mas depois vocês assistem com mais calma, pode passar, Gabi, eu só queria ver se vocês vissem um pouquinho. Hoje deixei vários documentários. Beleza, continentalidade e maritimidade. Conto com vocês para sempre ler mais profundamente sobre, mas em resumo a maritimidade, quanto mais próximo, uma área mais próxima do mar, menos variação na amplitude térmica, essa área sempre tende, nunca vai ter um inverno muito frio ou um verão muito quente. Sempre vai ter uma temperatura meio que constante. Áreas, Rio de Janeiro, as áreas litorâneas são sempre assim. Isso por quê? Porque a água, ela demora, ela tem uma propriedade de absorção também de calor, só que com com um pouco mais de demora. Isso faz com que, por exemplo, durante o dia, num dia muito quente, essa água, aos poucos, vá absorvendo esse calor da atmosfera. E à noite, quando o continente, entre aspas, já está esfriando por não ter a luz solar, esse calor armazenado na água é jogado de volta na atmosfera. Isso faz com que essas áreas tenham uma diferenciação, uma amplitude térmica muito pouca, sabe? As variações não são tão drásticas, certo? Então, a maritimidade está relacionada a uma menor amplitude térmica. Geralmente são áreas que não tem tanta variação, então, nessa relação de oposição, mais e menos, a maritimidade está relacionada com uma menor amplitude térmica, diferente da continentalidade. Continente é literalmente porção de terra. Então, quanto mais longe, mais afastado do oceano, sei lá, Brasília, que fica aqui no meio, um exemplo, Brasília que tem um clima desértico. Eu vou mandar essa matéria para vocês. A relatividade a umidade relativa do ar em Brasília, se eu não me engano, em 2019, tinha batido mais ou menos 8%. Sabe quanto é a umidade relativa dos desertos? 12%. Isso é muito bizarro. Por quê? É a questão da continentalidade. Você está num local isolado, mais afastado do oceano. Isso faz com que a temperatura seja maior. Ok? Tudo bem até aqui? Só preciso do ok de vocês só para avançar, para ver se o seu pensamento conseguiu suave. Bora. Quer falar alguma coisa, Gabi? Mais uma imagem aí para exemplificar para vocês lindamente a questão da maritimidade, da continentalidade, como isso afeta a questão do clima. Então, mais um fator climático. Pode passar. É só a imagem. Depois vocês vão ler, eu quero que vocês leiam tudo isso, porque o slide está tipo, não só slide, está material, aqui é coisa fina. Vai, passa aí, Gabi, por favor. Então, ó, resuminho, continentalidade, maior amplitude térmica. Maritimidade, menor amplitude térmica. Porque água, absorção de calor, tem essa propriedade. Aí, de forma mais lenta, ela vai regulando. Então, a água tem essa propriedade de ser regulador térmico. Acho que é esse o termo, né? Pode passar. Aí eu explico, porque a água retira calor da atmosfera, cumprindo seu papel de regulador térmico, está tudo certo. Pode passar, Gabi. Um outro fator climático são as massas de ar. As massas de ar eu deixei descritas para vocês, tudo certinho para vocês verem. A gente não vai se concentrar nelas, então saibam que elas afetam, sim, no clima e elas são bem sazonais. Então, elas se comportam também de acordo com a estação. Então, e tem muito com o que a gente vai falar. Mais frio do mundo por conta da sua extensão. Também. Até porque ele tá, na verdade, em uma alta latitude. E a extensão dele é muito grande, mas ele está mais em relação a uma alta latitude. Então, ele está muito mais próximo aos paralelos dos polos
esses próximos ao Círculo Ártico, por isso as temperaturas mais baixas. Mas a Rússia é um país que tem variação climática, assim, absurdas, absurdas. Eu deixei, dentro da referência, acho que vocês vão achar algum dos vídeos, alguma das matérias que eu coloquei, fala sobre isso. E por ser um país de uma extensão territorial gigantesca, está muito mais em altas latitudes, faz com que seja mais frio. Porém, ela tem uma variação de relevo muito grande, isso faz com que e também tem áreas que estão muito afastadas do continente, olha a questão da maritimidade, afastadas do continente, fazendo com que as variações térmicas sejam, tipo, absurdas. Então, é um país muito grande e que dentro dele, nessas subdivisões, tem, assim, variações de clima bizarríssimas, assim. Por isso que eu gosto da Rússia. A Rússia um país muito X, tanto né, nesses fenômenos físicos quanto geopoliticamente. A Rússia é uma questão a ser estudada. Pode passar, Gabi, por favor. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Se você entendeu e tal, manda um... Ok, vou morar lá. Olha, não sei se está falando sério, mas se você for, eu também queria passar um tempo na Rússia. Apesar de lá eles baterem nos gays, né? Fica aí a questão, né, do dia. América do Sul, as massas de ar, exemplifiquei para vocês que passam. Pode passar, Gabi. Vocês vão ler isso depois, eu conto com vocês. Vocês são foda, vocês são estudiosos demais. Deixei as características das massas de ar, as principais massas e as características dela. Então, olha, você percebe que como elas interferem no clima, elas são um fator climático, porque elas levam umidade, elas fazem com que... Oi? Deixa eu abrir. Não, aqui. Só quando você quiser que eu... não, é que eu vi o chat. O Brasil também bate nos gays. Meu bem. É que lá o problema é que aqui a gente finge que é ilegal. Lá é legal. Bateu no gay. É gay. Tava sendo gay, apanhou. Estava cometendo crime gay. Cometendo crime gay, existindo. Bom, mas a situação é a mesma, concordo nesse sentido. Então, aí aqui tá, ao ler, vocês vão perceber a dinâmica e como isso afeta nos climas e como a massa de ar se caracteriza como um fator climático. Pode passar, Gabi, por favor. Massa equatorial. A principal massa de ar, é aquela que a gente chama de rio voador do Amazonas, aqui falando de então, climas do Brasil, vocês vão ver com muito mais profundidade em geografia do Brasil com a Clara e com o Funchal. Mas aqui, só para exemplificar a massa de ar e trazer aqui para a nossa realidade, digamos assim, porque eu não gosto de falar isso, porque até a massa continental que passa pela África traz coisas aqui, então tudo é a nossa realidade. Mas tá, vocês me entenderam, e nesse sentido, essa massa equatorial continental, a MEC, é o que a gente chama de rio voador, por exemplo, que é sazonal, de vez em quando fica concentrada ali na área do Amazonas, e traz as chuvas para o Sudeste, em determinada época do ano, que é o que a gente vou tentar fazer um gancho com isso para a gente chegar em aquecimento global. Deus me ajude. Vamos lá, Gabi, passa. Beleza, deixei aqui, ó, descrito para vocês os fatores climáticos que interferem nos elementos que interferem no clima e essa cadeia sucessiva que expliquei para vocês. Passa mais um. E o lembrete, só para vocês nunca se esquecerem, a gente está trabalhando essas categorias estanques, mas enquanto falamos isso, todos esses fatores, todos esses elementos, eles atuam, eles se interconectam, eles atuam constantemente e é um processo dinâmico e conjunto. Então, a altura tem a ver, sim, com a questão da temperatura, mas aí você tem outros fatores em relação e propriedades físico-químicas que alteram, sim, de uma maneira mais micro na questão da temperatura e no tempo em si. Então, tudo isso um processo dinâmico. É só isso que eu quero que vocês tenham em mente. Pode passar mais um, Gabriel. Beleza. E aí a gente estudou essas categorias separadas, aula passada e essa continuação. E como é que, então, entender esses fatores climáticos na paisagem ao longo do ano? Como percebê-lo? Como perceber essas categorias que a gente está aqui só conceituando? Pode passar, Gabi.
Bom, a gente está dia 26 de junho, o que rolou? Dentro do que a gente estava estudando até agora, o que aconteceu? A gente entrou no inverno. O hemisfério sul, um bom geógrafo diz assim, o hemisfério sul entrou no seu solstício de inverno. E teve o seu solstício no dia 21. Lembra de solstício? Data específica. E o inverno de 2021, especificamente, vai ser... Eu esqueci de colocar a matéria no próximo, aqui no PPT. Eu vou me corrigir, porque eu já postei no Class, ainda não postei no site, mas antes disso vou corrigir, vou deixar o link da matéria, mas dizendo que esse nosso inverno vai ser um dos mais secos, com... Sim, esse nosso inverno vai ser um dos mais secos. Por quê? Porque a gente tem uma consequência direta, antrópica, do homem na relação do nosso tempo. Lembra que clima é uma variação muito maior de clima, a gente vai falar sobre efeito estufa e aquecimento global, mas numa outra escala, numa escala menor, a gente tem uma consequência antrópica direta do homem que vai fazer com que haja essa nossa variação no inverno de 2021 em ser um dos relativamente mais secos e o menos frio até então. Por quê? Porque nos últimos... eu não vou ser hipócrita, então vamos pegar aí de 2013 até aqui, a gente tem 8 anos de uma crescente, uma exponencial crescente absurda do desmatamento da área amazônica. Para quê? Para botar porra de pasto. Essa merda vai ficar gravada. Desculpa, mas é isso. Para abrir pasto, para o agronegócio, para agora, quem tem rinite, por exemplo, fazendo um exemplo bem banal, está se fudendo. Isso, um exemplo mínimo, e tosco até, para os efeitos maiores que isso causa. Mas, de qualquer forma, pode agronorte, exatamente. Passa, Gabi, por favor. Então, em consequência disso, pode passar mais um? Você viu a paisagem do inverno no hemisfério sul aqui? Volta só um pouquinho, Gabi, eu não entrar nessa crítica, mas a pessoa vai ficar nervosa. A paisagem do inverno do hemisfério sul, olha só, a gente não tem neve, a gente tem... É geada, né? É geada. Isso, por um momento me fugiu o nome. A gente não tem neve, a gente tem geada, mas aquela foto ali, ó, parece que a gente está no Canadá. Pode falar, aquela foto ali embaixo. Em Florianópolis, mas parece que você está olhando Toronto. Mas é muito legal, porque essa nossa questão de continental, ó, a Rússia, quem falou da Rússia, ela tem uma proporção continental muito mais larga. A gente tem uma proporção continental muito mais extensa, que pega vários pontos latitudinais diferentes, fazendo com que a gente, no mesmo território, a gente tenha diferença de tipos climáticos numa mesma estação, como, por exemplo, o Brasil. A gente está aqui com fotos, por exemplo, do sul, mas como se o inverno no Brasil fosse só geada e nevezinha, e não é. Você vai no norte e na estação inverno vai haver, sim, dias quentes, porque eles estão muito mais próximos da linha do Equador. Lembra do que eu falei lá no começo? A latitude que influencia no fator climático, mesmo que estejamos na estação inverno, o fato de, por exemplo, Manaus estar muito mais próximo à linha, tá ali na linha do Equador, a concentração de calor é muito maior. Então, independente dessas outras variações, olha, um outro fator climático. Aí, um exemplo de como essas dinâmicas funcionam. Então, por isso que faz com que a gente está aqui no inverno, mas você está vendo áreas do sul que ficam muito mais abaixo da linha do Equador, sofrendo essa alteração na paisagem que é característica da estação inverno, como tipo geadinhas, bonecos de neve, papapá. Mas inverno também, estação inverno também é Manaus com seu calorzinho ali, tranquilaço, de 27 graus. Que delícia. Bom, passa aí, Gabi, por favor, se você não tiver nada a complementar. Essa é uma matéria direta, com link direto para vocês verem de norte a sul. Nessa matéria tem as cidades e vocês vão ver que os fatores climáticos se apresentam também em relação à altitude das cidades, não só isso. Então, vocês vão ver que a diferença na paisagem
e diretamente como os fatores climáticos afetam. Então, nessa matéria, literalmente o título é o link, vocês abrem direto lá e vocês vão ver a descrição de cada uma delas e como se apresentam numa mesma estação por conta de diferenciação de fatores climáticos diretamente no espaço. Beleza? Passa, Gabi. Eu não sei, eu acho que alguém falou uma coisa no chat. Falou. Eu ia comentar. Então, isso aí que você está falando quer dizer, tipo, assim, é um tipo de. Interfere no clima, mas tem mais a ver com chuvas. Um lugar ser mais chuvoso ou não. Porque, por exemplo, tem. Isso acontece no Nordeste, mas isso vocês vão ver, com certeza, vão ter que passar para vocês, Geografia do Brasil, do porquê que o Nordeste é tão árido. Porque que ele tem esse clima semiárido justamente por conta disso. Tem uma cadeia montanhosa, eu esqueci o nome da cadeia montanhosa agora, me perdoem. Eu esqueci total. Mas ela impede que uma corrente de ar úmida chegue até o Nordeste. Então, quando ela chega nessa barreira, eu esqueci muito o nome do lugar. Não, eu também não vou lembrar o nome do fenômeno, mas é que eu quero que, pelo menos, o papel aqui é entender o raciocínio que, por exemplo, a questão do relevo, por isso que é muito lá em Geografia do Brasil, que vocês estão vendo relevo lá. A questão do relevo faz com que essas cadeias montanhosas, por serem realmente muito grandes, bloqueiem determinadas massas de ar com certa umidade, façam que determinadas áreas, se não fosse aquele bloqueio natural, fossem, consequentemente, mais úmidas por conta de uma massa de ar que ali passa. Mas o relevo influi também nisso, nesse sentido. E aí, quando a gente fala de altitude, eu quero que vocês imaginem isso, é a diferenciação do relevo. Que a altitude nada mais é claro, essa medição em relação ao nível do mar, mas medição do quê? Da diferenciação do relevo. Então, a diferenciação do relevo é grande a esse ponto de bloquear outros fatores climáticos, como, por exemplo, as massas de ar. Sim. Eu pesquisei aqui rapidão, e é a Serra da Borborema que faz isso no Nordeste, e é isso no geral, em qualquer lugar que tiver uma cadeia montanhosa que impedir, não precisa ser a nossa mega massa de ar, tipo essas que a gente estuda, pode ser, sei lá, só tá vindo uma frente fria, uma frente mais quente, assim, essa massa de ar, geralmente montanhas, cadeias montanhosas no geral, vai ter esse choque, a montanha não vai deixar, entre aspas, essa massa passar para o outro lado, e vai acontecer o quê? As chuvas orográficas. Esse é o nome. Mas vocês vão ver isso em Brasil, porque a gente tem que dar uma chinelada aqui e correr. Eu ia colocar as chuvas orográficas, os tipos de chuvas para vocês, mas como a gente conversa sempre para não bater os conteúdos, isso vai ficar para a Geografia do Brasil, porque vocês têm que entender a El Niño, a Laninha, mas aqui o conceito quem dá somos nós. Então, sim. Segue, Gabi. Mudanças climáticas, que aí a gente estudou os fatores climáticos que existem, então aí, e a gente entende que fazem com que haja essa dinâmica nos climas. Mas as mudanças climáticas também, além das alterações causadas pelos fatores climáticos, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente também tem que levar em consideração outro ser desprezível que causa ações diretas na natureza. E é o que é o primeiro termo que a gente ensinou na primeira aula, que é a questão das ações, não sei se vocês se lembram, se não se lembram, eu lembrei agora, as ações antrópicas, as ações do homem. Então, o relevo se modifica pelo homem, a gente tem no cotidiano, a sociedade se modifica pelo homem, e a gente chega a um ponto agora, atualmente, da nossa industrialização, que o clima se altera por conta das nossas ações. Passa, Gabi, por favor, o próximo slide para eu conseguir isso. Então, lembra, falando dentro de todo esse assunto de climas, a gente tem fatores naturais. Fatores naturais que fazem com que haja essa variação. Só que as nossas ações também estão influenciando no clima. E alterando algo que é natural a nosso desfavor. Por quê? O que eu expliquei para vocês sobre a questão da altitude, na diferenciação de temperatura, porque contém uma camada maior ou menor da atmosfera, logo maior ou menor pressão, logo maior ou menor absorção de calor,
através da propriedade dos gases de absorção de calor, isso se chama nada mais do que efeito estufa. O efeito estufa é algo natural, é algo, inclusive, necessário, porque se não fosse o efeito estufa no planeta, as nossas temperaturas seriam por volta de menos 30, menos 40 graus. Eu não sei se vocês gostam desse tipo de frio, eu não gosto, então não seria legal. Até porque não teria condições de vida no planeta. E o que é o aquecimento global? O efeito estufa e aquecimento global são duas coisas completamente diferentes. A gente tende a confundir, a mídia tende a te confundir, mas são coisas diferentes. O aquecimento global é esse fenômeno pelo superaquecimento dessa estufa terrestre, pelas nossas ações. Por quê? Pode passar, Gabi, por gentileza. O efeito estufa, explicado físico-quimicamente e geograficamente, para vocês entenderem o quão natural é para a manutenção das variações de temperatura e manutenção da vida, do clima ideal para a manutenção da vida. Passa mais um, Gabi, por favor. Já o aquecimento global é diferente do efeito estufa. Ele é a intensificação da propriedade dos gases da atmosfera que tem essa propriedade de retenção de calor. Ou seja, a gente tem aquecer a atmosfera, variar a temperatura da atmosfera, é algo também natural. Por isso que, por exemplo, tem professor aqui da USP, Gabriela pode falar aqui também para mim, vou deixar aqui escrito nessa sala, tem professor da USP que tem a palavra de falar que aquecimento global não existe. Por quê? Porque aquecer a atmosfera da Terra é um processo natural. Ok, é um processo natural. Eu vou mostrar para vocês. Pode passar mais um, Gabi. É um processo natural. Porque, por exemplo, eu não sei se vocês viram essa notícia, se não viram, eu deixei também nas referências para vocês verem. O vulcão foi na... qual é o país? Esqueci. Sibéria? Faz quanto tempo isso? Faz tempo? Não. Foi esse ano. Esse ano, na Sibéria, entrou em erupção e despejou uma carga de fuligem na atmosfera com uma quantidade de CO2 e outros gases pertencentes ao efeito estufa muito grande. Tanto que na notícia foi meio que assim, foram liberados tanto os gases quanto o processo de aquecimento global que a Europa alterou pelo processo de revolução industrial. Ou seja, tem professor que vai nessa onda de que, em algum momento ou outro, a atmosfera vai ser mudada pelas próprias alterações climáticas da Terra, pela própria dinâmica da Terra. Mas, obviamente eu concordo? Não, eu quero que ele vá para a merda, porque é óbvio que os últimos anos, isso é científico, eu não estou aqui mandando alguém para a merda sem referência, porque lembrem-se, quem não usa referência terraplanista, queiram refutar alguém, usem referências. Passa, Gabi, por favor. Tem essas causas naturais, e isso é fato, porque isso faz parte da dinâmica natural da Terra, porque ela tem essa dinâmica de controle de temperatura. Tudo é uma coisa só. Que a gente está ensinando vocês conceitos estanques que se correlacionam, coexistem ao mesmo tempo. Então, essa dinâmica da Terra natural é o que acontece. Só que as ações antrópicas do homem se intensificaram a partir, a gente tem como marco histórico a Revolução Industrial. Por quê? Porque eu expliquei para vocês que o processo de aquecimento da Terra tem a ver com o gás. Não só com um gás, com vários gases que compõem o efeito, o fator efeito estufa. O fator da atmosfera é efeito estufa. E a gente, na queima de gases, de combustíveis fósseis, e com a queima excessiva de carbono, de carvão, por exemplo, mineral, que libera carbono para a atmosfera desde a revolução, da primeira revolução industrial para cá, a gente percebe uma constante de aumento de temperatura a partir do que as nossas ações, pelo nosso modo de produção, a gente atola mais ainda CO2 na camada da atmosfera, mais do que ela é capaz de suportar. Por quê? Porque a gente tem a queima de combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis, desde o processo que eu expliquei para vocês de formação da Terra, lembra da primeira foto que eu mostrei, que a Terra era um magma, uma bola de fogo? Espero que vocês não tenham lembrado só apenas do meme, mas aquele processo de baixa na temperatura, Gabi, tem responde o site, porque senão eu vou perder a linha de raciocínio. Pode continuar. O processo de resfriamento
da camada da atmosfera, todo o processo para chegar no clima ideal para que haja vida, é essa absorção das camadas mesmo da Terra para formar esse líquido, esse petróleo, por exemplo, esses combustíveis fósseis, que nada são mais do que essa condensação do carbono que foi retirado dessa atmosfera imprópria para a vida, para colocar dentro da estrutura terrestre, para que haja um clima adequado, onde a gente se encontra agora na troposfera, para que haja a manifestação da vida. A gente está retirando esse carbono que a gente não tem como colocar de volta. Então, nessa mesma crescente em que a gente queima combustível fóssil, a temperatura do planeta aumenta. Por quê? Porque esses gases estão na atmosfera absorvendo mais calor. Então, as nossas ações estão fazendo de um mecanismo natural, a gente está superinflando, é como se a gente superinflasse esse efeito benéfico para a vida, que faz o controle da vida, mas é como se a gente pegasse o forno e aumentasse de 90 para 180 graus. Saca? É usar errado uma parada que a gente tem a nosso favor. Resumindo bem assim. Porque o nosso... E é culpa de quem? Eu ia falar o palavrão, mas já estou muito alterada. Passa para mim, por favor. Então, vocês entenderam que o efeito estufa existe, essa absorção de calor, essa variação de temperatura na atmosfera é uma questão natural. Só que as nossas ações, pelo nosso modo de produção, na verdade, não são as nossas ações em si. O que tem mais a ver com isso é o nosso modo de produção. Porque até a primeira revolução industrial, a gente não estava queimando combustível fóssil. E é a partir de lá que você tem um exponencial, uma crescente assim, absurda em relação à liberação desses mesmos gases e a variação do clima, que era, sei lá, um século atrás. E um século eu estou sendo generosa ao falar, porque a gente pode falar em variação climática nos últimos 30 anos. Já vi isso. Acabou. Puta, né? Eu já estava aqui, ó. Faz tempo? Galera, vocês nunca me avisam, hein? Faz 2 minutos. Eu acho que tá certo isso que eu mandei no chat, mas assim, tanto que a outra turma tá entrando já, então eu vou parar. Tá entrando? Alguém entendeu? Só manda um ok pro tio, por favor.